Olá, vamos para uma aula de história sobre os primeiros habitantes do território. Você conhece algum povo indígena que habita o Brasil atualmente? Mais de 240 povos indígenas vivem em nosso país nos dias atuais. Eles apresentam muitas semelhanças, mas também várias diferenças entre si. Assim, cada povo possui sua própria cultura, ou seja, seu modo de vida, língua, crenças e rituais. No livro de vocês, nós temos a foto de um indígena Caiapó, que fica em Mato Grosso, a aldeia dele. O indígena Bororô, que fica também em Mato Grosso, mas é de uma outra aldeia. Temos a indígena Cadiuel, que fica em Porto Murtinho, também em Mato Grosso. E ainda temos o indígena Yanomami, que fica no Amazonas. Os indígenas que vivem atualmente no Brasil são descendentes dos povos que viviam aqui no século XV, quando os portugueses chegaram. Naquela época, havia aproximadamente 1.000 povos e entre 2 a 4 milhões de indígenas habitando o nosso território. As sociedades indígenas. Assim como nos dias atuais, no século XV, as comunidades indígenas não estavam organizadas em torno de governos centralizados. Em geral, as decisões eram tomadas por lideranças que procuravam ouvir os demais membros da comunidade. Grande parte do tempo dos indígenas era dedicada às atividades para obter alimentos. Geralmente, mulheres e homens realizavam trabalhos diferentes, mas complementares. As mulheres costumavam fazer tarefa como plantar e colher alimentos, coletar frutos, cozinhar e cuidar das crianças. Os homens, eles preparavam o terreno para o plantio, caçavam e pescavam. A oralidade e a educação indígena. A oralidade teve grande importância para as culturas indígenas e atualmente ainda é fundamental para esses povos. Utilizando a linguagem falada, os povos indígenas transmitiam seus conhecimentos entre diferentes gerações, por meio de canções ou narrativas de histórias tradicionais. Muitas dessas histórias davam sentido à vida desses povos, explicando a origem do mundo e dos seres vivos, segundo sua tradição. Geralmente, os membros mais idosos das comunidades eram os responsáveis por narrar essas histórias, transmitindo os valores de sua cultura aos membros mais jovens. Assim como é com a nossa cultura também, Os nossos avós, por exemplo, contam alguma coisa para os nossos pais e os nossos pais para nós. A percepção da passagem do tempo. A percepção da passagem do tempo entre os povos indígenas estava relacionada ao contato com a natureza. A observação dos astros, como as constelações, o Sol, a Lua, e dos ciclos naturais, como os períodos de cheia dos rios, as estações do ano e os períodos de reprodução dos peixes, possibilitou aos indígenas o desenvolvimento de calendários. Dessa maneira, eles podiam se organizar e saber quais atividades deveriam desenvolver em cada período do ano, como pescar,
preparar o solo, plantar e colher. O conhecimento sobre os ciclos anuais e a melhor época para desenvolver cada atividade era transmitido oralmente pelos membros mais velhos da comunidade aos mais jovens. Além da transmissão oral, alguns povos indígenas desenvolveram maneiras de representar seus calendários por meio de imagens. Atualmente, muitos povos se orientam tanto por calendários próprios quanto pelo calendário gregoriano, utilizado na maioria dos países. Essa aula está no livro de vocês, nas páginas 276 a 278, ok? Até a próxima aula.